Eu quero vender, 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 vender. Tá, eu já entendi isso. E pode ser o argumento que tu vai dizer pra mim, ou sei lá pra quem, para justificar os motivos pelos quais tu tá utilizando urgência e escassez na tua comunicação, no contexto geral das tuas ofertas. Só que, dependendo a maneira como tu utiliza isso, como tu modela nos teus canais de vendas, isso daí pode não ser tão, vamos dizer assim, impulsionador e pode ser mais um tiro no teu pé em relação ao teu faturamento, em relação ao teu lucro, tá bom? E nesse vídeo eu vou te explicar justamente isso. Por que que não vale a pena ficar brincando de urgência e escassez? A falsa urgência, a falsa escassez. Que direto eu vejo na internet. É muito comum se ver esse movimento. Provavelmente tu já deve ter visto, ou tu mesmo já fez, não sei o quadro, de entrar num checkout e ter lá os últimos 15 minutos para essa oferta, os últimos 20 minutos, e aí tu passa uma semana, passa duas, entra na mesma página lá, os últimos 15 minutos, os últimos 20 minutos tal, e nunca acaba, sabe? Tá sempre rodando. É aquela também, últimas 20 peças do estoque, últimas 10 vagas, não sei o que, aí passa 2 anos, últimas 10 peças, últimas vagas tal, sabe? Sempre rodando isso para tentar empurrar a venda, mais acelerar esse processo, sendo que, sem dúvidas, ele é um baita tiro no pé. Por quê? Não que não se deva usar urgência e escassez. Muito se fala disso como gatilhos mentais, o gatilho da urgência, o gatilho da escassez, que particularmente são maneiras de se comunicar alguma coisa, de se projetar parte da oferta, porque urgência e escassez está relacionado à oferta em si, daquilo que tu está propondo para a pessoa, e de modelar essa comunicação, modelar a maneira como tu entrega para a pessoa, justamente para causar uma aceleração de movimento, para que ela se movimente mais rápida e vai lá e adquira aquilo que está propondo e tal, beleza? Quando eu penso em urgência, eu estou pensando sempre em quando. Quando? Quando quer dizer um período de tempo, se relaciona a isso, né? Quando que isso aconteceu? Quando que vai acontecer? Quando que isso é válido? Por quanto tempo? Sabe? É o período. Quando? Eu tenho uma oferta que vai durar somente até o dia 10 de tal, que vai durar somente até semana que vem, que vai durar somente 24 horas, é um período de tempo, eu sempre relaciono com tempo, urgência. E aí a pessoa ela tem ali literalmente uma urgência em se movimentar para aproveitar aquilo dali, porque senão vai passar o tempo dela agir e acabou, acabou. Beleza? Tem vários tipos de urgência, como eu consigo modelar isso na minha oferta ali em si e está comunicando, né? E quando eu penso em escassez, também existem diversos tipos de escassez. E a escassez ela está relacionada a quanto? Quanto? De quantidade. Ou seja, últimas 10 unidades disponíveis, últimas 5 vagas disponíveis. É nessa pegada, né? Nessa ótica, sabe? E tu pode combinar as duas coisas. E normalmente uma acaba sendo um pouco sombra da outra, sabe? Dificilmente eu tenho só urgência, dificilmente eu tenho só escassez, sabe? Normalmente elas andam lado a lado, mas eu posso mirar e enfatizar mais de uma do que na outra. Claro, eu posso mirar para onde eu quiser minha comunicação. Eu posso, por exemplo, pegar as últimas 10 vagas e com inscrições válidas somente até às 11h59 do dia de hoje. Sei lá, depois que entrou, entrou, quem não entrou, não entrou, e mesmo que não ali não sejam preenchidas as vagas, acabou, fechou. Estou mexendo com urgência, estou mexendo com escassez. Quantidade de tempo relacionado ao quando, a urgência, também eu estou remetendo a determinado período de tempo que ele está se encurtando, que remete à quantidade, remete à escassez, justamente por isso que tem essa ideia de um ser sombra de outro. Quando eu estou comunicando de um, normalmente esse outro ele também vem lado a lado, por mais que eu não mire diretamente nele, né? E por que acaba sendo um baita de um tiro no pé comunicar a respeito disso? É muito bom, é extremamente utilizado urgência e escassez, com certeza, sem dúvidas, é super normal esse movimento em relação à oferta, em relação a eventos. Eu posso aproveitar em sazonalidades, em fazer relacionado a alguma promoção ali específica, posso relacionar com algum evento, fazer algum lançamento, sei lá. Aí eu tenho urgência, tenho escassez, eu bato nesses pontos. Só que um dos principais pontos, eu vejo dois, grandemente assim, ó, complicados de se lidar, vamos dizer assim, que não no sentido de complicado, mas delicados, está se lidando. O primeiro
é justamente comunicar isso quando de fato há urgência e há escassez. E não só quando meramente eu estou querendo acelerar vendas sem motivo algum. A não ser minha satisfação pessoal de ver meu faturamento crescendo e de bater metas. Eu quero acelerar pra caramba as vendas, eu vou lá e comunico urgência e escassez, por mais que não tenha. Só para causar essa impressão nas pessoas e o movimento acelerar. Entende? Isso é justamente o que eu estava falando há poucos minutos. De tu entrar no site, tu vê aquele cronômetro que está sempre rodando e diz que vai acabar e nunca acaba. As quantidades também que nunca acabam. Os estoques que já estão por um fio, só que no final de contas são infinitos, sabe? E isso, quando eu estou pensando em vendas, venda é relacionamento. Relacionamento é confiança. E a confiança a gente vai relacionando, e isso vai crescendo, vai se fortificando com o passar do tempo. E as nossas relações, elas são fundamentadas principalmente na comunicação em si. E quando eu estou falando de comunicação, não estou falando só de comunicação falada. A todo momento a gente está comunicando, até quando a gente está quietinho. A nossa imagem comunica, as nossas atitudes comunicam, tudo comunica, sabe? Então, é uma questão realmente de relacionamento. Tu parar para olhar para as relações que tu teve na tua vida, que tu tem na tua vida, as pessoas que são mais próximas a ti, as pessoas que são um pouco mais afastadas, que vivem mais, vamos dizer assim, na borda aí dos teus ciclos sociais. Para pensar como que se constituiu essas relações, sabe? Como que fez para segurar as relações que duram até hoje, com o passar dos anos, como que elas se fortaleceram e tal. E muitos insights disso tu acaba trazendo para as vendas. Porque, mais uma vez, venda é relacionamento. E aí tu para pensar numa pessoa que tá sempre de miguezinho pra cima de ti. Miguezinho aqui no... Eu morei minha vida inteira praticamente em Florianópolis, agora tô aqui em Garopaba. E miguezinho é mentira, ficar de brincadeirinha com a cara do outro e tal. Sabe? É mentirinha. Basicamente, o significado de migué. Não sei de onde tu tá vendo, né? Pode ser que tenha um outro vocabulário. Enfim, bem provável. E a questão é, tu pensa em alguém que vive se relacionando contigo, tá sempre ali, volta e meia e tal, e essa pessoa tá sempre de mentirinha. Essa pessoa nunca fala a real. Essa pessoa, ela nunca é franca de verdade contigo. Volta e meia, ela vai lá e dá um deslizezinho. Ela fala que, cara, eu preciso fazer tal coisa, tu consegue fazer tal coisa pra mim, tu vai lá, tu faz, tu se esforça pra aquela pessoa, tu muda a tua rotina pra poder encaixar pra fazer tal coisa, só que quando vai ver, não era tão urgente assim. Podia ter acontecido com mais calma, aquele movimento todo, aquele alvoroço todo, não tinha tanta necessidade, sabe? E coisas desse tipo, essas nuances assim da vida, sabe? E tu para olhar em relação a uma empresa, o relacionamento com uma empresa, com um negócio, uma pessoa ali que, vamos dizer assim, é a personificação do negócio, a cara do negócio. Como que fica esse relacionamento? Se com um amigo, uma pessoa próxima, real, assim, já é complicado, já é delicado de se lidar, eu estou me aproximando aqui um pouquinho, já é complicado de lidar, então imagina quando a gente está relacionando com o dinheiro disso. A gente está botando aí na panelinha o dinheiro, o cifrão, junto. Acaba ficando mais delicada ainda essa situação de lidar, sabe? E eu ficar brincando com isso, de falar para a pessoa que vai acabar, e eu ficar falando para a pessoa que daqui a pouco já vai passar e tal, sendo que não vai acontecer de verdade, eu só estou minando essa minha relação com ela. Com o passar do tempo, isso vai gerando uma desconfiança, vai descredibilizando a relação que eu tenho com a pessoa, que eu tenho com a audiência em si, sabe? E as pessoas percebem isso. Muita gente que comunica, muita gente que lida com marketing, com negócios, está ali comunicando no geral sobre vendas e tal, acaba pensando que as pessoas não têm memória, que as pessoas não se atentam aos movimentos que estão acontecendo. Tu vai lá, tu falou que hoje tal coisa, e aí passou uma semana, todo mundo já esqueceu tal, e aí vai lá e faz. Sabe? As pessoas, claro, ninguém vai ficar gravando a tua agenda inteira do ano sobre o que está comunicando, sobre os eventos, sobre as promoções, sobre tudo aquilo, mas as pessoas prestam atenção. Muitas vezes a pessoa olhou uma promoção ali que, pô, gostaria de participar, mas, pô, não vai dar. Aí passa uma semana, oh, seria a maior promoção do ano, com os estoques, não sei o que, blá. Aí passa uma semana e meia, tu vem lá com uma outra promoção que agora sim é a mais forte do ano. Sabe, aquela pessoa, ela fica olhando, pô, não comprei lá atrás, vou comprar agora, mas, pô, não era pra ter acabado, que estranho isso, sabe? E aí começa a encucar em relação à confiança. E tudo que a gente vai comunicando, que a gente vai dando os miguezinhos, vai quebrando essa confiança, vai quebrando esse vínculo que a gente poderia estar construindo e fortalecendo com as pessoas ali do outro lado,
sabe? Então, muitas vezes, quando eu tô pensando em usar a urgência, usar a escassez, ali é maravilhoso, só que se eu ficar de brincadeirinha com a audiência para querer acelerar desnecessariamente aquilo dali, a não ser pro meu faturamento crescer e crescer e crescer, independente do que as pessoas achem ou não, independente da relação que eu tenho com elas, isso vai minando com o passar do tempo, vai descredibilizando. E além de descredibilizar isso, faz com que, claro, quando eu estou descredibilizando ali a minha confiança com uma pessoa, com outra, as pessoas vão se falando, as pessoas vão comentando, as pessoas aparecem em anúncio falando, vão na página lá do produto falar a respeito, as pessoas vão deixar comentários em X e Y, Z na comunidade, sabe? E as outras pessoas vão vendo e vai virando uma bolinha de neve. Uma pessoa que ficou ali chateada vai passando para outra, que vai passando para outra, vai respingando, o negócio vai tomando uma proporção maior, até que a confiança ela é quebrada totalmente. E depois, para estabelecer a confiança, quanto tempo que demora? Sem ter sido quebrada, já demora um tempo. E depois que tu quebrou, que tu deu uma bola fora assim, uma bonita, como fazer para restituir isso? Sabe? O óculos embaçando aqui. É mais complicado ainda? Então é preciso ter muito cuidado nas nuances da comunicação quando a gente está tendencioso a falar alguma coisinha que não é tão verdade assim. Que não existe a meia verdade. Ou é verdade ou não é verdade. Simples assim. Sabe? Não que exista verdades absolutas, mega masters no universo, não vou entrar nesse ponto agora, mas sabe? Pensando assim, ó, simplesmente, ou é verdade ou não é verdade. Essa promoção tem tantos por cento de desconto, tem mesmo ou não tem? Não vai ficar de miguezinho, não vai ficar de graça. Tem tantas unidades disponíveis? Tem ou não tem? Vai durar realmente tanto tempo? Não vai, sabe? Porque também esse movimento, além de eu estar descredibilizando a minha confiança, o meu relacionamento em relação à audiência, também, quando eu quiser realmente fazer esses movimentos, ou conforme eu faço esses movimentos, caso eu seja uma pessoa que não fica convivendo, não convive sem depender de urgência e de escassez para vender, que é um baita de um pepino, que eu já vou comentar a respeito também, acaba que isso perde a força. Porque eu tô toda hora falando que vai acontecer. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nunca acontece. As pessoas vão perdendo a confiança. E conforme eu vou fazendo, aquilo vai perdendo força. Porque já se tornou rotina, já se tornou costume, hábito das pessoas. Verem que quando eu falo que alguma coisa vai acontecer e é urgente e tem uma escassez tal, na verdade não tem. E elas já sabem disso. Então um movimento, uma comunicação que eu estou embalando ali, as minhas ofertas, coisa, que deveriam ser para acelerar esse movimento e fazer com que eu venda mais durante um determinado período, acaba não surtindo tanto efeito. E esse efeito ele vai diminuindo cada vez menos. Além de que não só esse efeito de urgência e de escassez, como as vendas fora disso. Porque, mais uma vez, a confiança, o relacionamento, ele está sendo minado o tempo inteiro. No momento que tu tem a oportunidade de estar fortalecendo esses vínculos e estar realmente fazendo uma oferta legal para a pessoa, de estar promovendo alguma coisa com uma real urgência, uma real escassez. Pô, pensei numa coisa que para realmente quero vender mais, mas vou fazer um negócio massa para fortalecer minha audiência. As pessoas estão aqui comigo. Pô, vou dar um desconto legal, vou botar X quantidade aqui de peças aqui para numa oferta X, Y, Z, bônus, tal, tal, tal. Enfim, tu começa a brincar com essas nuances da oferta, embalando aí na urgência, na escassez em si, em vez de pensar num negócio legal para fortalecer relacionamento, fortalecer o faturamento e tal, não, tu acaba quebrando isso. Simplesmente porque tu quer empurrar a venda, tu quer empurrar a venda, tu quer empurrar a venda. Só que, mais uma vez, vai se minando, vai cansando, vai saturando, e quanto mais tu faz isso, de maneiras que não são verdade, que são mentira, afinal de contas, vai enfraquecendo a tua relação, cada vez mais tu vai vendendo menos, e cada vez mais esses movimentos vão surtindo menos efeito. Daqui a pouco tu pode estar falando e pode estar botando a urgência máxima. Olha, tem uma peça disponível e é só essa peça que existe no universo. Ninguém vai se mexer. Porque as pessoas já não acreditam mais no que tu está falando. Simples assim, sabe? E aí também, se tem o outro ponto, primeiro, é essa questão de ficar mentindo em relação a ter ou não ter determinada, vamos dizer assim, determinada postura em relação à oferta. Tem, existe isso, existe aquilo, tal, não existe. E pensando em urgência e escassez. Outro ponto forte é justamente ficar e viver dependendo das vendas em relação a isso. Só vender dependendo de urgência e escassez. Tem, em outras palavras, grosseiramente, urgência e escassez, promoção. Grosseiramente, eu consigo, tá, ter urgência e ter escassez sem ter uma promoção, beleza. Mas normalmente isso está associado muito a movimentos de promoção. Movimentos temporais ali de oferta em si.
sabe? E muita gente amarra as suas vendas só com base nisso. Só que é um baita de um pepino também. É um baita de um outro tiro no pé. E por que é um baita de um tiro no pé? Quando a gente está pensando em marketing em si, a gente distribui toda a parada em duas vertentes grosseiras: aquisição e retenção. Eu tenho que ter espaços, ferramentas, meios onde eu consigo trazer mais pessoas, eu estou angariando mais contatos, estou trazendo mais gente. E eu tenho que ter outro espaço para que eu retenha essas pessoas, a retenção, para que eu relacione com elas, para que eu mantenha aquelas que chegaram ali, comprando mais, comprando melhor com o passar do tempo. Beleza, eu tenho que ter isso. E onde eu tenho essa principal fonte de aquisição são os anúncios. Anúncios pagos, onde eu coloco dinheiro e esses anúncios vão atrás de possíveis clientes. Beleza? Quando eu fico dando promoção, essas pessoas estão chegando com um custo X por conta desses anúncios, por conta das minhas campanhas e tal. Beleza? E quando eu estou dando desconto, eu estou cortando, grosseiramente, eu estou cortando margem de lucro que esses anúncios estão me trazendo. E para que eu compense essa promoção que eu estou dando, esses cupons, esses descontos nesse período, para que eu mantenha ali, vamos dizer assim, a minha régua de margem de contribuição, que é o quanto eu estou lucrando, tirando grosseiramente as despesas de anúncios, eu tenho que melhorar esses meus anúncios. Só que tu consegue melhorar os anúncios num patamar XYZ, só que tu ter anúncios fora da curva não é sempre que acontece. É preciso muito anúncio, muito teste e praticamente nenhum anúncio segura o resto de uma vida. E é muito difícil tu conseguir ter esses anúncios fora da curva, exponenciais, a ponto de tu consiga fazer uma promoção, tu consiga estar dando cupons ali de desconto e tu não tá quebrando justamente o teu lucro no final de contas. Porque muitas vezes tu pode, tô fazendo uma promoção Mega Blaster, que massa, tô faturando horrores, tô vendendo uma pilha de coisas. Só que no final das contas, tu vai olhar lá o teu lucro real, ele tá desse tamanhozinho. Porque o teu anúncio tá convertendo X. Tá, o custo ali daquela pessoa para chegar tá X. Só que tu tá dando um baita de um desconto ali na frente. Isso faz com que esse custo, em tese, ele fique um pouco mais caro, porque tu tem que compensar isso, sabe? Em algum lugar. E aí tu vai compensar lá no final quando tu for fazer as tuas contas e tu for ver que o teu desconto, para que tu tenha um lucro bom, para que tu mantenha uma margem de contribuição legal, ou tu vai ter que diminuir essa promoção que tu está fazendo para melhorar a tua margem de contribuição, aumentar a tua margem, ou tu vai ter que ter uns anúncios assim, ó, Megazord Blaster. E como eu disse, não é fácil de fazer anúncio que vai converter exponencialmente. Muita gente pega ali, faz 200 anúncios, um estoura, vamos dizer assim, que dá muito bom, e o cara bate print, o cara já vende 200 cursos pro resto da vida e fala que isso acontece toda hora e que ele faz anúncio assim 24 horas por dia. Não é. Pode-se fazer anúncios bons direto? Pode-se. Que vão ter ROAS bons, que vão ter ROAS bons, que vão ter taxas de cliques, conversões e tal, tudo bom, as métricas legais? Pode, beleza, sem dúvidas, pode-se ter. Mas os fora da curva, que realmente vão fazer com que a tua margem de contribuição ela não seja tão afetada conforme tu fica fazendo promoção, é difícil, é difícil. Muita promoção, uma promoção em cima da outra. Além de que, tu também tá comprometendo o relacionamento com a tua audiência. E por que isso? Porque tu tá educando a tua audiência a só comprar de ti com promoção. E acaba também que respinga nesse primeiro movimento da urgência da escassez. Porque se eu estou sempre vendendo com promoção, acaba que a minha comunicação não se torna mais tão urgente, sabe? Ela não se torna mais tão escassa. O que faz com que as pessoas não tenham tanta necessidade de correr lá para aproveitar, justamente, esses movimentos que eles acontecem de tempos em tempos, sabe? Não tem necessidade, porque toda hora tem promoção, sabe? Eu já entrei em negócios, já participei de negócios, de projetos em que isso acontecia direto e volta e meia acontece pra caramba, que eu vejo e converso com um monte de gente que se queixa disso, que só consegue vender com base em promoção. Quando tira a promoção, não vende e quebra demais. E mesmo quando vende muito com base em promoção, não se tem um lucro legal, porque justamente está comprometendo a margem de contribuição. E aí eu tenho que ter uns anúncios mutantes,
Só que é muito difícil eu ter esses anúncios mutantes a todo tempo, a todo momento. Aí eu vou aumentar aqui um cupom e eu vou tirar uma métrica tal. Eu vou ter esses dados tais nos anúncios. Não dá. Tem que botar para rodar para saber. E não é porque deu certo uma vez que vai dar certo outra vez. E não é porque deu certo com um produto que vai dar certo com os outros produtos, os anúncios. Entendeu? Eu falo disso porque, por exemplo, num projeto que eu tô hoje, as pessoas, eu sou responsável por fazer os anúncios. E as pessoas colocam, nessa empresa, nesse negócio, colocam mais de 20 conto por dia nos anúncios que eu escrevo. E os caras fazem uma tripa de anúncio, 40, 50 anúncios por semana. Fora outros negócios que eu já trabalhei, que eu já me meti no meio. Então eu sei como é que é o negócio. Não é simples assim. Não é só sair duplicando as coisas, botou numa panelinha ali fechada que vai dar certo e sair replicando. Não vai. Às vezes tu tem 10 produtos, sei lá, tu tem um e-commerce. Ou tu é um infoprodutor, seja lá o que tu for. Vamos pensar no e-commerce, que tem maior quantidade de produtos assim normalmente do que um infoprodutor. Tu pega ali, tu tem 10 produtos, tu tem 15 produtos. Aí tu fez um anúncio, pô, deu muito bom, replica para todos os outros. Aí de todos os outros, tu fez para mais 10 produtos, para um só que deu bom. O mesmo formato, o mesmo tipo, tal, tu só mudou o produto, sabe? Então varia. E tu ficar sempre na dependência, esperar que o anúncio vai salvar a tua vida, é complicado. É complicado, sabe? Tu tem que estar compensando isso, né? Tu deu um desconto muito bom aqui, tu baixou lá o teu lucro real, tu tem que aumentar muito essa ponta aqui dos anúncios para que tu consiga levantar isso aqui. Tá entendendo? E é esse movimento que acaba quebrando as pessoas. E justamente essa questão da educação da audiência. De estar sempre trazendo à tona de que tem promoção, tem promoção, tem promoção. O que faz com que eu quebre justamente esse movimento de urgência das pessoas estarem se mexendo para fazer alguma coisa. Sabe? E se tu para pra pensar também, é um movimento que está relacionado a ficar toda hora negociando o preço. Sabe? Que também é um outro ponto aí interessante de se pensar. Porque no mercado, as marcas que mais faturam, os negócios que mais faturam, geralmente eles não ficam vendendo preço. Eles negociam valor. É diferente. Eles negociam claramente o que tu vai ganhar através daquilo que tu está comprando. E não aspectos técnicos de produto. Eles deixam muito claro que os produtos são bons. E eles garantem que os produtos são bons. E resolvem os problemas que tu tem como nenhum outro produto no mercado. E eles se posicionam como tal. E a comunicação segura tudo isso, sabe? E a postura do negócio em si. Fazendo com que, muitas vezes, eles não fiquem dependentes de promoçãozinha para vender. É num momento ou no outro. E é como tu parar pra pensar num lançamento, por exemplo. O lançamento eu tenho uma antecipação muito grande. Aí eu tenho ali aquela retenção daquelas pessoas, as pessoas agoniadas ali para comprar, quero comprar, quero comprar. Aí abriu a possibilidade de compra, puf, dá-lhe um estouro. Aí se tu para pra olhar um gráfico, tu tá indo assim, retenção, bum, estourou, bum, voltou, pá, beleza. Isso é a mesma ideia de uma promoção. Eu tô antecipando, eu tô antecipando, eu tô antecipando. Por mais que eu não jogue num grupo, por mais que eu não sei o que, não faça um modelo, vamos dizer, convencional de lançamento, mas só de eu fazer uma promoção, de eu fazer uma oferta por determinado período de tempo, eu já tenho uma ideia de lançamento, sabe? É o mesmo movimento, grosseiramente. Que o lançamento ele traz um pico de vendas num determinado período que não acontece sempre. Essa que é a ideia base do lançamento. E aí, eu tô comunicando com as pessoas, tô comunicando, bum, tive um pico de venda, voltou, tum, continua, flat, vamos dizer aqui no meio, normal. Só que, se eu faço sempre esses movimentos, se eu tenho pá, vendeu, bum, vendeu, vendeu, quanto mais vai passando, menores vão sendo esses picos de vendas. Porque as pessoas vão percebendo que esses movimentos acontecem constantemente, não tem tanta urgência em participar, sabe? Então, acaba comprometendo justamente a confiança das pessoas, o relacionamento e o faturamento, no final de contas. Porque poderia ser muito mais bem aproveitado isso se tu desse mais respiros e não ficasse vendendo um em cima do outro, toda vez querendo empurrar venda, venda, venda. Porque o pico, ele é valorizado quando o respiro, o espaço que eu tenho entre esses picos, ele realmente acontece. Ele acontece de maneira bem acentuada. Em outras palavras, é o quê? Quando eu não fico fazendo promoção toda hora. Esse é o ponto. Quando eu não fico fundamentando as minhas vendas em cima de promoção. Não fico dependente de promoção para vender. Porque se eu não faço uma coisa toda hora, quando eu faço, as pessoas elas sabem que aquilo não acontece sempre. E elas vão realmente se mexer para aproveitar. E quanto menos eu faço, mais urgente esses eventos se tornam. Sabe? Tanto que, para pensar, olhar para infoprodutos, por exemplo, pega o Leandro Ladeira como exemplo.
Leandro Ladeira lá tem o venda todo santo dia, o cara que vende mais perpétuo no Brasil hoje. Ele não fica fazendo promoção toda hora. É muito difícil ele fazer promoção. O produto dele já está sustentado, já está ancorado num valor X. Que ele sabe que ele agrega valor real em cima daquele produto a ponto de poder cobrar por aquilo e manter vendas constantes aquilo. Tem qualidade real de produto, de entrega, sabe? E quando ele comunica que vai ter real uma promoção, alguma coisa desse tipo, as pessoas realmente se movimentam, rola um alvoroço real para poder comprar, porque é difícil que ele faça esses movimentos. Ele faz ali, sei lá, numa Black Friday e numa situação ali muito específica ali de sazonal de ano, e olhe lá, é uma vez por ano, é 2 vezes por ano. Diferente de uma pessoa que faz isso todo mês, ou a cada 2 semanas, ou a cada 3 semanas, ou vive todo dia girando cupom e mexendo cupom, sabe? Fazendo roleta com cupom. Isso daí quebra real, esse movimento. Tu acaba descredibilizando justamente a questão dessa sazonalidade, com que tu poderia estar aproveitando esses movimentos e fazendo picos de venda. E no final de contas, tu tá só soterrando mão e anúncio. O lucro ele não está melhorando muito e já vai trazendo um certo desespero, porque tu está gastando muito, tá toda hora injetando dinheiro para fazer promoções, para jogar tráfego, só que tu não está tendo o retorno esperado, porque as pessoas já estão habituadas a consumirem as suas promoções que acontecem toda hora e não tem urgência, porque toda hora elas estão cercadas de promoções, de possibilidades para poder comprar os seus produtos, sabe? O que torna a comunicação comum. E um evento que era para ser raro, ele se torna uma coisa frequente. E quando se torna uma coisa frequente, não tem por que ocorrer. Tá entendendo? Então é basicamente isso. Resumo da ópera, desse artifício maravilhoso que gira em torno da urgência e da escassez, que anda muito amarrado com questão de promoções, justamente por ser um elemento ligado à oferta, por ser 2 elementos, né, urgência e escassez ligado à oferta. Eu falo que é um porque um ali, que nem eu disse no início do vídeo, é meio que sombra do outro, sabe? Eles não acontecem sozinhos. É difícil tu comunicar um sem estar comunicando o outro um pouco ali, mesmo que por respingo, assim, sabe? Então, justamente, esses movimentos, eles podem te ajudar. É importante utilizar. É legal fazer a utilização disso daí. Botar aí no meio essa comunicação em si. Embalar a oferta e tal. Só que, se ficar, primeiro ponto do vídeo, se ficar brincando, falando que tem e que é real e que vai acontecer e tal, e não acontece conforme tu falou, vai quebrando a confiança, vai minando a confiança com as pessoas, as vendas no âmbito geral, seja com promoção, sem promoção, elas vão caindo, porque as pessoas vão notando, vai chateando. Eu mesmo já me chateei uma penca de vezes com vários players, vários negócios, empresas, enfim, que eu via que faziam promoção XYZ, dizia que ia durar até tal momento, eu ia lá, me preparava, me desdobrava para poder comprar uma coisa, quando chegava na hora, não era tão urgente assim, sabe? E eu me desdobrei todo, fiz um esforço tremendo para poder participar daquilo, poder comprar, e no outro dia tava lá. O cronômetro voltou pro zero, sabe? A quantidade não era escassa, era infinita, basicamente, sabe? Vai minando a confiança. Isso compromete absurdamente as vendas e tudo que tu venha comunicar acerca da tua presença aí, vamos dizer assim, no meio. E também, justamente, essa questão de estar vendendo toda hora dependente desses elementos. Vai quebrando muito essa tua margem de contribuição. Justamente porque é uma compensação. Tu tem a entrada de dinheiro aqui nos anúncios, que vão dizer o quanto tu está gastando, tu tem o teu lucro e tu tem o cupom que está no meio disso. Quanto mais cupom tu dá, quanto mais desconto tu tá dando, mais tu vai ter que compensar aqui na aquisição, nos teus gastos de anúncios, para que o teu lucro aqui na ponta ele seja legal. Quanto mais desconto tu dá, menor teu lucro vai ficando, porque tua margem de contribuição ela vai caindo muito, sabe? E aí tu tem que ter uns anúncios Megazord, o que não é legal. Então, basicamente use com sabedoria real urgência e escassez, sem ficar mentindo, sem ficar de miguezinho. São artifícios que podem sim contribuir com certeza para as suas vendas, para qualquer movimento que tu queira fazer em relação à aceleração dele, de fato, sabe? E também olhar com muito cuidado para isso, de ficar sempre dependente de promoção para vender, porque também é basicamente a urgência e a escassez, é um elemento aí que pode estar com certeza impulsionando tuas vendas, só que no final de contas pode estar sendo um baita de um tiro no pé, sabe? Pro teu faturamento. Quando era para ser uma coisa boa, uma coisa que a tua audiência valoriza e também tu acaba celebrando porque tu realmente tem picos de vendas e com uma margem de lucro bem legal, bem considerável. Só que na maioria das vezes acaba não acontecendo, porque a pessoa ela vê que deu um pico e aí ela quer ficar fazendo direto e isso vai desgastando, vai descredibilizando
e vai desassociando justamente essa ideia de ser realmente urgente, de ter que se mexer. Entendeu? Então é basicamente isso. Use com sabedoria aí esses elementos. Não fica de gracinha, de mentirinha, é totalmente desnecessário, e toma muito cuidado da maneira com que tu usa isso, com a frequência que tu usa isso nas tuas vendas. Beleza? É isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que achou. Se quiser trazer algum outro conteúdo, vai ser super bem-vindo. Se inscreve no canal e fique por dentro de mais melhores vídeos. Compartilha com quem você acha que vai ser útil também. Valeu? Tchau, tchau.